E aí, gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre duas coisas relacionadas à teoria dos jogos, que eu vou dar uma breve e sucinta introdução, porque a gente vai falar sobre esse tema com mais detalhes em outro episódio, que é o duopólio de Bertrand e o dilema do viajante. E tem outros além desses, né? Tem o dilema do prisioneiro, o jogo da centopeia, mas acho melhor só dois nesse episódio aqui, né? Então, primeiro, o que é teoria dos jogos, né? E qual a sua relação com a economia, né? Então, um breve resumo. Essa teoria foi inventada em 1928 por John von Neumann, que é um matemático extremamente importante para a invenção do computador, para a pesquisa geral inicial sobre a teoria da computação quântica, não, da mecânica quântica em si. Ele foi importante em várias áreas, né? Mas ele escreveu essa teoria de parlor games, que ele chamava, né? E posteriormente abriu para uma tese maior e depois até para um livro junto com o Morgenstern, que também foi coautor do livro principal, né? Que no caso é o livro que disseminou essas ideias com mais ou menos 600 páginas. De certa forma, a teoria dos jogos ela tenta explicar como um número de agentes, que podem ser pessoas no caso, se comportam para maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas com M estratégias, né? E o foco deles é que esses jogos são cooperativos, né? Como assim? Que as pessoas, elas tentando maximizar seu lucro e minimizar suas perdas, elas racionalmente se ajudam tecnicamente, entre aspas, para terem os melhores resultados. E isso com complicações até questões econômicas, né? Então, no geral é isso, né? Porém, em uma tese do John Nash, que quando o Van Neumann deu até não acho tão assim importante, mas que deu para ele o prêmio Nobel de Economia nos anos 90. Ele tinha 21 anos quando escreveu esse artigo, que é jogos não cooperativos, né? Non cooperative games. Depois de um curso básico no tema, né? Enquanto fazendo seu PhD, ele escreveu essa tese, 27 páginas, tem uma versão menor também, que ele tem um resultado que mostra que no princípio de von Neumann, né, que você tem a questão que, vamos supor que a gente tenha N agentes num sistema econômico, eles querem individualmente ou grupos, né, empresas, por exemplo, querem maximizar seus ganhos, né, e minimizar suas perdas monetárias, e para isso eles têm que escolher a estratégia, usando o conhecimento deles, que melhor maximiza seus resultados com uma função, uma função de optimização, né? Eles querem estatisticamente ter resultados mais lucrativos, seja de investimentos ou coisas do tipo. E aí você tem que ter estratégias racionais para isso, né? O que ele mostrou, o princípio de jogos não cooperativos, é que você tem um equilíbrio, que é chamado de equilíbrio de Nash. Quando, por exemplo, eu vou aplicar para empresas, vamos supor que nós temos N agentes que são empresas que competem num mercado específico, não importa qual seja, vamos supor que seja de commodities, uma commodity específica. Elas querem, obviamente, maximizar seus lucros, minimizar suas perdas com uma certa estratégia. O número de estratégias, né? Que a gente chama de tuples, que são conjuntos de estratégias. Embora na prática essas estratégias nem sempre são racionais, como o modelo sugere, porque às vezes a teoria dos jogos tem essa noção, a antiga pelo menos, de que esses agentes eles têm
uma racionalidade na forma como eles se comportam. Mas a gente, às vezes, né, empresas fazem decisões ruins, idiotas, nem sempre que maximizam seus ganhos, né? Porque são escolhas idiotas, né? Então, tem uma questão de que é necessário um pouco de racionalidade nesse modelo, né? De assumir que agentes também não se comportam para o bem dos outros. E esse é o princípio de jogos não cooperativos também, né? Que mesmo quando agentes querem competir um com o outro, você vai ter equilíbrio esses agentes, né? Então vamos supor que N empresas querem competir. Vamos supor que sejam três. Três empresas estão competindo para quem consegue vender mais de um produto específico ou serviços, né? E vamos supor que cada empresa tenha um, um valor específico. Vamos supor que a Netflix, a Disney e a HBO, por exemplo, tem um preço específico de streaming. Eles querem fazer o menor preço para atrair mais consumidores, né? Então, no geral, segundo o princípio, o equilíbrio de Nash, né? A gente poderia dar o preço que melhor optimiza a estratégia deles. Por mais que eles estão competindo, sempre vai ser derivada no equilíbrio, né? Vai ter um ponto de equilíbrio entre eles, ao ponto que se você calcular diferencialmente a diferença de preços ao longo do tempo desses sistemas, e embora eu citei os serviços de streaming, é mais fácil pegar commodities, né? Porque a gente vai ver que a teoria dos jogos, no caso do princípio de Nash, só é aplicado a números grandes. Vamos supor que diversos mercados, mais de 100, vamos supor, numa região, estão vendendo diversos tipos de coisas como arroz, como feijão, enfim. E obviamente eles querem uma margem de lucro, né? Cada um tem o seu fornecedor, cada um pede seu desconto. É claro que não é uma coisa tão simples, né? O preço dos produtos. Mas no geral o preço, ele não varia de empresa para empresa muito. Porque todas querem lucro, assim como o fornecedor. E para ter uma margem, e normalmente vai vender por um preço. Obviamente se você compra quantidade, você vai comprar mais barato. Então numa vendinha próximo da sua casa pequena, uma Coca-Cola vai ser mais cara aqui no mercado. Porque o mercado compra em larga escala. Então obviamente está mais barato, está mais em conta para eles. Mas vamos supor que empresas grandes, mercados grandes no caso, né? O preço desses produtos, ele vai ter um equilíbrio de Nash, no sentido de que a diferença entre eles vai chegar a zero, certo ponto. Por mais que eles não cooperam, esses mercados, eles estão competindo contra outros, a tendência é que chegue a zero a diferença entre eles. Não vai chegar a zero totalmente, mas vamos supor que eu calculo diferencialmente, usando uma série temporal, né? O preço ao longo do tempo, né? Desses produtos em diferentes mercados. O preço deles tendem a não ser muito discrepante. Eles tendem a ser próximos. Vamos supor que o preço de arroz de mercado tá R$ 20 o quilo e o outro tá 7. O mesmo produto. Obviamente você vai comprar no lugar que é mais barato. É o mesmo produto. No caso, se fosse um arroz específico, sei lá, vindo importado, o preço seria maior. Mas o cliente, quando ele vai ver que é importado e tal. Mas quando você tem produtos iguais ou parecidos, com preços escolhidos estrategicamente, com a margem específica para se lucrar, né, para se vender mesmo, porque senão o cliente não compra, né? Seria achar o preço menor em outras lojas. Então, no geral, o equilíbrio de Nash acontece quando os preços eles divergem perto de zero, né? Se a gente descrever esse sistema
de preços como uma estrutura topológica, que a gente pode analisar ela diferencialmente, né? Ver os preços ao longo do tempo certinho diferencialmente. Se a gente calcular a diferenciação relacionada ao preço de N mercados com o preço de outros N mercados concorrentes, a gente vai ver que não importa que estratégia eles escolham, e esse negócio do equilíbrio de Nash, né? O preço tende a ser parecido. Esse é o princípio de Nash que deu o prêmio Nobel para ele. Logicamente, tem outras discrepâncias que acontecem, né? Que talvez alguém poderia dizer antes que todo jogo, entre aspas, porque jogo a gente quer dizer todo comportamento, né? Que todo jogo, como no mercado econômico, ele tem equilíbrio de Nash. Poderia ter um teorema assim. Depende, nem todos têm um jogo de Nash, alguns têm vários jogos de Nash, vários equilíbrios, pontos de equilíbrio. No geral é isso, né? Esse é o resumo, a gente vai com mais detalhes em outro episódio, né? Agora, esses dois conceitos são relacionados a isso, né? O que é o duopólio de Bertrand? O duopólio de Bertrand é um exemplo de, ou competição de Bertrand, né? É um exemplo de duas empresas. Vamos supor que elas estão geograficamente próximas e elas têm serviços específicos. Vamos supor que é de bronzeamento e o preço delas é parecido, vamos supor, com relação ao equipamento e tudo. E normalmente os clientes consideram que ela é da mesma qualidade e reputação. Como tudo é praticamente assim igual para o cliente, ele vai escolher a que está mais barata, porque ambas estão no raio da circunferência da sua possibilidade de compra. O que é isso? Vamos supor que você está em São Paulo. Faz sentido você comprar arroz na Amazônia? Não. Para que eu vou de carro até a Amazônia se eu não que eu posso aqui na avenida do lado? No mercadinho aqui do lado, no mercado grande. Então, obviamente, por mais que talvez por um produto específico você viaje, atravesse o continente e o mundo para comprar coisas mais simples, é muito difícil, né? Normalmente vai pedir pela internet e tal. Mas como negócio de bronzeamento, vamos supor que é que nesse caso é uma coisa física, né? Então você tem que ir num lugar pra. Não vai chegar na sua casa. Então você tem que pagar pra ir no lugar, né? E vamos supor que a estratégia deles varia de 0 até 100 com precificação, né? Pode ser qualquer dinheiro, mas vamos fazer de 0 até 100 para motivos educacionais, né? Didáticos. Qual preço as empresas devem escolher para sair em vantagem? Aí você pode dizer o menor preço possível. Só que no longo prazo isso é um problema, porque se você pôr no melhor preço possível, né? As pessoas podem desconfiar. Ou pior, você não vai ter margem para lucro com relação ao concorrente, né? Mas no longo prazo as empresas talvez façam isso. Então qual que é o melhor preço para escolher nesse contexto, né? Se talvez o preço for barato dessas duas empresas, vamos supor que seja mais ou menos 5 mil reais. Talvez o método segundo o equilíbrio de Nash, né? Seria escolher o menor valor que representa uma margem ainda de lucro, mas sem perda do. Tipo, quando você tem a margem de lucro, mas você consegue um cliente ainda. O problema é que nesse contexto, como são só duas empresas, elas não vão agir dessa forma, elas vão escolher preços que competitivamente, né, sejam mais atraentes para os clientes e que elas consigam vencer a empresa concorrente, né?
essas duas firmas, porque é uma competição. Até por isso também é chamada de competição de Bertrand. Então, no geral, ela vai escolher o preço que maximiza os seus lucros sem minimizar suas perdas, mas que também seja menor ou igual do que o concorrente, para ter uma vantagem, né? E talvez diferencialmente você pode ver essa mudança de preço entre as duas, sempre corrigindo com relação à mudança que representa uma resposta ao seu concorrente, né? Então, no geral, é isso. É um duopólio, né? Duas empresas que são monopolistas numa região e querem escolher o preço dos seus produtos. É claro que esse foi um exemplo muito específico. E para empresas maiores com mais produtos e que sejam talvez únicos a cada um, como uma farmacêutica da vida, talvez se torne um monopólio, né? E não um duopólio. Aí é diferente. Outro tema relacionado ao dilema do viajante. Esse dilema do viajante foi sugerido pelo Bassu em 1994, no jornal da Gestor, que também é da teoria dos jogos. E também, de certa forma, a gente pode aplicar o teorema de Nash, mas não funciona tão bem. E tem experimentos também feitos pelo Bassu, também posteriormente, em 2007, relacionados a isso, e por outras pessoas também. Então ele segue assim, segundo ele, né? Mas eu vou mudar uma mudadinha. Imagine que dois viajantes, pessoas, né? Não importa quem seja, homem ou mulher, idade também não importa, estão viajando de Paris em um avião. Durante o voo, eles levam artefatos antigos na bagagem, porém quebra esses artefatos. E aí a companhia aérea tem que ressarcir esse preço. Porém ela não sabe o preço, nem eles. No caso eles sabem mais ou menos o preço, mas não tem um preço que ela pode recorrer facilmente porque quebrou e tal. São artefatos antigos. Para a empresa conseguir ressarcir justamente, as duas pessoas não se conhecem, né? Elas têm provavelmente artefatos parecidos, de preço parecido. São peças antigas, né? Eles chamam os dois separados, cada um dos viajantes, cada um dos seus clientes, né? Passageiros, e perguntam qual é o preço do produto, né? Da antiguidade, né? E vamos supor que vai dizer assim. Aí a questão é que a empresa vai dar o dinheiro para quem respondeu o menor preço, que é o que deu o menor preço, provavelmente o que estava dizendo a verdade. Se ambos dessem 100 o preço, vamos supor que vai de 0 até 100. Então eles iam receber 100. Se ambos dessem 50, os dois vão receber 50. Só que ambos, eles sabem que o outro talvez queira um preço melhor que eles, que estão individualmente em cada um sendo interrogado do preço. Então, qual é a melhor estratégia para conseguir o melhor lucro? Eles dois. Se eles cooperarem, eles vão conseguir 100. E se eles não cooperarem? Infelizmente, fizeram um teste experimento com isso, né? E viram que o equilíbrio de Nash não se estabelece nesse contexto. Então, teve experimentos práticos com Moroni et al. 2014, Capra et al. 1999 e o Bassu 2011, que mostrou que, no geral, o preço escolhido, quando o valor é pequeno, o preço escolhido é bem divergente, né? E a questão é que se você escolhe um preço menor, você é recompensado pela empresa, no caso. Se você, por exemplo, falar, vale 30, aí a empresa vai te dar 32. Mas o cara que mentiu, que falou que era 100, 80, ela vai dar 28 no caso, né? Então, se você dá um preço muito grande, você acaba minimizando, na verdade, você tá aumentando a sua perda, né? Então, no caso, mentir não é uma boa opção nesse caso. E sempre você tem que ter cuidado com o que o cara vai falar do outro lado, né? Fizeram experimentos práticos com isso. E para valores pequenos, dinheiro, usaram dinheiro de verdade nesses experimentos, né? Para valores pequenos, as pessoas tendiam a escolher valores divergentes.
Então, 90, o outro 50, ou 20, o outro 80. Então, era um 10, o outro 90. Então, eram valores bem divergentes. E os pesquisadores estavam conduzindo o experimento, viram que, no caso, o equilíbrio de net, porque para esse jogo, o equilíbrio de net correto seria que ambos escolhessem o menor valor possível. Que aí, no caso, seria impossível deles teriam um problema ali, né? Então, os ambos escolhem 2. De 0 até 100, escolher 2. O problema é que não é isso que acontece, né? As pessoas escolhem o valor que elas acham que é o melhor, mas nem sempre a estratégia segue, né? Porque, de novo, se ambos escolhessem 100, ambos iam ganhar 100 reais. Aí vamos supor que você está num experimento desses. Acho que o que você queria era ganhar 100 reais. Porém, como que você. Porém, o problema é que se você dá um valor maior do que o seu adversário, você vai receber menos. Vamos supor que eu aumentasse essa divergência. Se você chutar um valor maior do que o seu adversário, eu não te dá. Eu te dá 25% do seu valor, né? No caso, você vai ganhar muito menos do que ele. Então, é uma competição, né? Qual a estratégia melhor? Qual valor você escolheria, por exemplo? Você escolheria 100? 100 provavelmente é um chute idiota, né? Porque provavelmente a pessoa vai escolher um valor que. Então, provavelmente é menor que 100. Então, talvez 80 é a melhor resposta, qual é a melhor resposta? Então, esse é o problema, né? Qual que é a melhor resposta nesse contexto? Então, para valores pequenos, foi descoberto nesses experimentos tanto que são os papers, né? Que o princípio de Nash não se aplica para valores pequenos nesse contexto específico. Só que ele se aplica para valores maiores. Eles viram que se eles aumentam o valor, por exemplo, em vez de trabalhar com 100 reais, por exemplo, até no máximo, você fazer com 5 mil, 2 mil reais, aí o preço começa a ficar nivelado, tende a zero, né? No caso, a divergência. Então, eles começam a dar valores parecidos quando, no caso, o dinheiro oferecido maior para valores pequenos é o princípio de Pareto que se estabelece, né? 10 para 80, 20 para 80 mais ou menos. Essa é a divergência. Então, no geral, eles viram que nesses experimentos práticos, porque é diferente você ter uma teoria dos jogos de comportamento, né? Principalmente na certidão financeira, e você testar isso com pessoas de verdade. Porque na vida real as pessoas são muito mais complexas do que parece, né? E tem a questão de que a conclusão deles também foi a questão da que algumas pessoas não agem de forma estratégica nesse contexto, elas não escolheram estratégias que realmente dariam mais dinheiro para elas, né? Como eu disse, você tá num experimento desse, obviamente você quer ganhar um dinheirinho, né? Então, no geral, para o dilema do viajante, para esse problema específico, tem duas pessoas que tem que escolher um valor, só que não pode ser maior do que o seu adversário, né? O princípio de Pareto funciona, é o que acontece para valores pequenos. Então a pessoa escolhe 20, 80 mais ou menos. Uma escolhe 20, 80. E obviamente a que escolheu 80 vai receber menos. E a que escolheu 20 vai receber mais, porque tá falando a verdade, entre aspas, no contexto. Enfim. E o princípio de Nash estabelece para valores maiores. No geral, esse é o dilema do viajante, né? E aí a questão, né? Será que a teoria dos jogos realmente funciona na vida real, né? Será que as previsões do comportamento de pessoas no sistema econômico, no mercado financeiro funcionam realmente nesse contexto, né? Assim, equilíbrio de Dante é realmente uma realidade, funciona. Porém, mais aplicações têm que ser feitas, né? E computar o princípio de Nash para outros problemas, outros jogos, entre aspas, é bem difícil computacionalmente e tem vários problemas da aplicação disso, né? Mas no geral é um resultado importante para a economia,
para matemática em si. Até porque John Nash não era um economista, por mais que as pessoas pensem isso. Embora ele tenha ganhado um prêmio Nobel de Economia, ele era matemático e ele teve muito mais êxito em topologia, né, do que na área de econômica, né? Até porque o resultado de Nash é um resultado topológico, né? Porque o princípio de Nash, o equilíbrio de Nash, né, na verdade é um resultado da topologia, que é o teorema de Katakuni, né? Que é uma extensão do teorema de Brouwer, que define que se você tem uma topologia de sistema que é côncava, tem um ponto de equilíbrio nela, né? Então, se eu analisar esse sistema diferencialmente, esse sistema tende a zero. E ele usou esse teorema, que é o teorema do ponto fixo, para dizer que se a gente pegar uma estrutura, por exemplo, de preços em um sistema econômico, ele aplicou isso para poker, tá? Tanto a teoria do von Neumann quanto a do John Nash não era aplicada para economia em si primariamente, não era o foco. Eles aplicavam para poker, mas depois foi visto que na economia era importante, blá 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 blá. E hoje em dia a teoria dos jogos é importante para economia e tal, mas não foi essa a intenção, na verdade. E aí, no caso, esse resultado que era relacionado ao ponto fixo de Brouwer de Katakuni, né? Seria que no caso de preços, né? Se você tem a estratégia de preços para pessoas para determinado produto, por exemplo, commodity, não importa, elas tendem a zero no mundo em que as pessoas elas trabalham opostas às outras, né? Você tem os seus adversários, né? Os agentes eles não cooperam. Pelo contrário, eles não cooperam. É o exemplo do dilema do viajante, né? Se todo mundo cooperasse, todo mundo ia pôr 100. Por que ninguém põe 100? Porque todo mundo pensa que o cara lá vai querer ganhar mais que você e vai querer pôr um valor menor pra você ganhar menos. Então, essa questão que as pessoas na vida real, né, não são boazinhas e o mercado financeiro não é bonzinho. Ele quer lucro, ele quer interesse e por isso ele não vai ligar pra você se você ficar perder tudo no caso, né? Então, no geral, sistemas econômicos são complexos, não cooperativos e nem sempre agentes escolhem a melhor estratégia para maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, né? Mas mesmo assim, mesmo não cooperando, as escolhas das estratégias sempre tendem a terem resultados parecidos com relação a preços, por exemplo, né? Eles tendem a zero, segundo o equilíbrio de Nash, que é derivado topologicamente do ponto fixo de Kokatani. Eu sempre confundo o nome dele, é Kokatani. No caso, um exemplo simples. Para terminar, né? Pega uma pista de skate. É uma estrutura côncava, né? E aí, vamos supor que eu jogo bolinhas de gude nela, né? Ou bolinhas de tênis. Vamos supor que quanto mais a gente joga bolinhas, mais essa estrutura ela afunila para cima, vamos supor. É uma pista de skate diferente. E vamos supor que tenha um prato no meio que não deixam elas ficarem no mesmo ponto, né? Tem um prato grande no meio que as bolinhas não conseguem atravessar, que é o raio da circunferência ao redor do ponto fixo de Kakutani. Porque nunca a estratégia de preços de mercados vai ser a mesma. Então você vai para cada mercado, você vai ver um preço diferente, embora seja quase o mesmo. Diferentes produtos, né? Ou empresas também fazendo a mesma coisa. Só que no geral, os preços que são as bolinhas, né? De várias commodities que estão. Você joga lá, né? Então vai rodando, o preço vai mudando ao longo do tempo.
eles tendem a ficar próximos de produtos que são relacionados, né? Eles tendem a ficar próximos, embora não iguais. Então você vai em uma tá R$ 5, em outra tá 7, mas não tende muito a isso, porque se o cara colocou uma margem muito grande, a pessoa não vai comprar e tá caro. E como a pessoa vê se tá caro, ela analisa o preço com outros vendedores, né? Então, se no raio da circunferência dela de possibilidade de compra tem um preço mais baixo, ela vai ver, pô, todo lugar tá mais barato, porque aqui tá mais caro, né? E quando eu trabalhei em loja, as pessoas realmente faziam isso. Eu lembro de um cara que queria uma churrasqueira. E fui em várias outras lojas, né? No fim ele voltou pra nossa, né? E falou. Na época que eu trabalhava lá, né? E falou, aqui tá mais barato. Então eu vou comprar aqui. Então, nas lojas próximas, né? Ele deu uma rodadinha nas lojas próximas. Ele viu qual churrasqueira tava mais barata e comprou a mais barata. Então, no caso, a estratégia de margem da chefia ali, né? Minha chefe, que era a Adriana, a dona da loja, né? De materiais de construção. Ela teve uma estratégia que teve o melhor resultado, né? Porque ela escolheu o preço que dava margem e ainda assim era menor do que a concorrência, sem ela saber. Então os agentes, eles não têm noção, às vezes, do que os outros estão fazendo, mas com a estratégia deles conseguem resultados bons, né? Porque, de novo, o preço tende a zero. E era mesmo churrasqueira, obviamente, né? Então, era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Eu tentei gravar ele várias vezes, finalmente deu certo. Então, até o próximo.